cofre antigo, selado por correntes douradas, mas as chaves estão dentro de você. Por quê? Mesmo com tanto esforço, sua prosperidade parece sempre escapar pelas frestas da realidade. Napoleão Hill revelou uma verdade brutal. O universo não premia o esforço vazio. Ele responde ao desejo ardente, moldado pela fé e ativado pela ação disciplinada. Fica até o final, porque neste vídeo eu vou te entregar os 3 salmos mais usados por mentes milionárias que compreenderam a vibração da abundância e como alinhar isso com os ensinamentos ocultos de Pense e Enriqueça. Você não está falhando por falta de trabalho. Você está afundando porque está lutando com ferramentas erradas. É como tentar plantar uma semente ardente em solo envenenado pela dúvida, pela pressa e pela culpa. Já sentiu essa prisão invisível? A sensação de que não importa o quanto você ore, o céu continua em silêncio? Esse silêncio é o eco da sua própria falta de alinhamento. Você ora, mas com medo. Você pede, mas duvida. Você trabalha, mas vibra escassez. E o universo, como um espelho partido, devolve só fragmentos do que você realmente deseja. Hill ensina: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas conceber e acreditar não são apenas pensamentos, são estados vibracionais. E os salmos, esses códigos milenares, têm o poder de quebrar a casca do ego, penetrar na mente subconsciente e liberar energia pura de criação. Este não é um vídeo sobre religião. É sobre reprogramação espiritual e mental para a prosperidade. Porque a verdadeira liberdade não é financeira. É quando sua vibração interna comanda o externo. É quando você ora com propósito, agradece com fé, age com poder. E como diz o Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Ribeiro, fruto, estação. Essa é a fórmula. Disciplina, mais tempo, mais alinhamento. Agora, respira fundo, porque nos próximos blocos eu vou destrancar um por um os 3 salmos mais usados por aqueles que romperam o ciclo da escassez. Não são mágicos, são poderosos se usados com fé, disciplina e gratidão. Eles ativam a energia que transforma o invisível em real. Você já percebeu que o caos financeiro não começa no bolso? Começa na mente. É ali, no silêncio dos seus pensamentos mais íntimos, que a escassez planta suas raízes, e a maioria nem percebe. Está cultivando pobreza, com palavras, com emoções, com vibração. Hill afirmava com firmeza: os pensamentos são coisas, e coisas poderosas, quando misturadas com um propósito definido, persistência e um desejo ardente. E o primeiro salmo da prosperidade, o mais fundamental, não é sobre pedir, é sobre vibrar. Salmo 23. Sim, aquele que todo mundo conhece, mas quase ninguém entende. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma promessa passiva, é uma declaração vibracional. Quando você repete essa frase com consciência e propósito, você está dizendo ao universo: eu vivo na abundância, eu sou guiado, eu sou suprido. Mas a maioria recita esse salmo como quem repete uma senha esquecida, sem fé, sem vibração, sem presença. E por isso continuam caminhando em vales da sombra da morte, dívidas, escassez, medo. Mas o versículo seguinte revela o segredo: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Esse é o código oculto. A prosperidade começa
onde o medo termina. A energia do medo paralisa a criação. A energia da fé ativa a manifestação. E esse salmo não fala de riqueza aparente. Fala de uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Ou seja, mesmo em meio ao caos, a bênção chega para quem está alinhado. Você não precisa de um cenário perfeito. Você precisa de uma vibração poderosa. O universo não responde à aparência da fé. Ele responde à frequência real que você emite. E se o seu coração ainda está dividido entre crer e duvidar, você será como uma fonte amarga tentando jorrar água doce. Como diz Tiago 1,6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Duvidar é negar a colheita da semente que você mesmo plantou. Agora escuta, a repetição consciente do Salmo 23, com gratidão, com desejo, com fé absoluta, muda sua frequência. E frequência é tudo. É o que atrai, é o que manifesta, é o que molda a realidade. Se a fé é a ponte entre o invisível e o visível, então a dúvida é o abismo onde seus sonhos caem. E muitos estão orando de um lado, enquanto seus pensamentos os puxam de volta para a escassez. Você precisa mais do que palavras. Você precisa energia direcionada. O segundo salmo usado por quem entendeu o jogo vibracional da riqueza é o Salmo 112. Pouco falado, pouco compreendido, mas letalmente poderoso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Até aqui tudo bem, mas o código aparece logo em seguida. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Bens e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui está o segredo que poucos veem. Bens e riquezas não são consequência do esforço físico, mas da retidão vibracional. Justiça, no contexto hebraico, é alinhamento. Quem vive alinhado com a frequência da verdade, da fé e da gratidão, atrai. Não implora, não persegue, atrai. Napoleon Hill traduziu isso em linguagem mental, autossugestão. Ele disse: a repetição da afirmação de ordens ao subconsciente é o único método conhecido para desenvolver a fé voluntária. Ou seja, repetir, sentir, viver, até que o seu mundo interno grite mais alto que os ruídos da escassez externa. O Salmo 112 é uma bomba de reprogramação, mas só funciona se você encarnar o que está dizendo. Nada vibra mais alto que a integridade. Nada ativa mais o campo quântico do que a coerência. Você não pode dizer que confia e agir como quem teme. Você não pode declarar abundância e vibrar dívida, medo, pressa. Cada atitude contrária anula o campo de criação. É como uma caverna interna onde sua luz tenta brilhar, mas a sombra da dúvida apaga tudo. Então, repita o Salmo 112 não como um ritual religioso, mas como uma declaração de alinhamento. Você está afirmando ao universo: minha energia é justa, meu coração é firme, minhas ações estão em harmonia com a abundância. E como Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Justiça, alinhamento, vibração correta. O resto vem. Você pode repetir 1000 versículos, frequentar todos os cultos, assistir centenas de vídeos sobre riqueza, mas enquanto não transmutar sua dor em propósito, continuará preso num ciclo invisível. Um labirinto emocional, onde você pensa estar andando, mas só gira em círculos. A verdade é dura. Muitos querem prosperar,
mas não querem pagar o preço do autoconhecimento. Preferem culpar o governo, a infância, o mercado, quando, na verdade, o inimigo mais cruel está no espelho. Fragmentado, negado, escondido atrás de desculpas espirituais. Hill foi direto. O homem pode erguer-se a alturas elevadas ou afundar-se em profundas derrotas pela natureza dos seus pensamentos dominantes. Pensamentos dominantes. Ou seja, o que vibra mais alto em você é o que cria sua realidade. E é aqui que o terceiro salmo entra como uma espada afiada para cortar o ciclo da escassez. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Esse salmo não fala de esforço, fala de restauração vibracional. Um estado onde o impossível se curva diante da fé. E mais, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqui está a chave esquecida. A dor tem poder se for plantada no solo certo. Você chorou? Você caiu? Você perdeu. Ótimo. Essa é a semente. Mas ela precisa ser regada com fé, não com autopiedade. Precisa ser coberta com gratidão, não com lamento. Essa é a transmutação que Hill tanto falou. Pegar a energia do fracasso, da frustração, da escassez e converter em combustível para a sua liberdade. A vibração muda quando você para de resistir à dor e começa a honrá-la como parte do processo. Você não vai prosperar fugindo da sombra. Você prospera abraçando a caverna interna e descobrindo a luz escondida lá dentro. E quando você canta, mesmo depois de chorar, você ativa o campo da criação. Você sinaliza ao universo: eu confio, eu continuo, eu sou. Por isso, o Salmo 126 não é uma poesia bonita. É uma ferramenta de transmutação. Você lê, você sente, você vibra e o universo responde. Existe uma diferença brutal entre saber e encarnar. Você pode saber o Salmo de cor, pode repetir os princípios de Hill, mas enquanto sua vibração não mudar, tudo permanece trancado. O que você sente quando pensa em dinheiro? Liberdade ou medo? Essa resposta silenciosa revela em qual frequência você está operando. E mais, ela mostra se a chave já girou dentro de você ou se você ainda está tentando forçar a porta errada. Napoleão Hill dizia: desejo ardente é o ponto de partida de toda a conquista. Mas o desejo sozinho não basta. Ele precisa de fogo, de direção, de entrega. É aqui que o jogo começa a mudar. Chave 1. Orar com autoridade. Você não foi chamado para pedir como quem implora. Você foi criado para declarar como quem cria. A oração verdadeira é um comando vibracional. Quando você diz, nada me faltará, você está impondo uma frequência ao universo. E se isso for dito com fé, tudo se curva. Chave 2. Gratidão antecipada. Quem agradece antes de receber, já saiu da frequência da dúvida. Isso é fé prática. É o que o Salmo 126 mostrou. Cantar mesmo com lágrimas nos olhos. É dizer, eu não vejo ainda, mas eu sinto. E se eu sinto, já é real. Chave 3. Disciplina espiritual. Repetição diária, meditação, respiração consciente. Você precisa hackear sua mente subconsciente, porque é ela que comanda 95% da sua realidade. Hill chamava isso de autossugestão. Você programa a mente programa o corpo molda a realidade. Agora que você tem as chaves, falta o que muitos ignoram: usar. Sim, usar com intenção, com fogo, com direção. Porque o conhecimento que não se transforma em prática vira peso morto. E peso morto não manifesta.
apenas trava. Napoleon Hill foi claro: conhecimento não é poder. É apenas poder em potencial. O poder real nasce da aplicação disciplinada do que você já sabe. Então, escuta isso com atenção. Você vai pegar esses 3 salmos, o 23, o 112 e o 126, e transformar em armas diárias de vibração. Não vai apenas recitar, vai viver cada palavra como um decreto energético. Não vai apenas pedir, vai ordenar ao seu subconsciente que se alinhe com a abundância. E aqui está como você vai fazer. Ao acordar, antes de tocar no celular, declare em voz alta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mas diga como quem comanda o universo. Sinta como se estivesse firmando um contrato com a criação. Visualize a corrente dourada se rompendo, a energia fluindo, o medo se calando. Depois, ainda com os olhos fechados, respire fundo 3 vezes. No ritmo da respiração, declare internamente: "Bens e riquezas há na minha casa." Você está programando seu campo, está reeducando seu subconsciente, está plantando códigos de prosperidade na terra fértil da manhã. E antes de sair para seus compromissos, leia o Salmo 126 em pé, firme, erguido, de frente para um espelho se possível. Sinta cada palavra como se fosse um grito ancestral que atravessa os séculos. Você não está apenas lendo, está ativando a promessa. Os que semeiam com lágrimas, é você. Com alegria colherão, também é você. Isso não é misticismo, é ciência da vibração, é espiritualidade prática. E se em algum momento do dia o medo tentar voltar, se a dúvida sussurrar no seu ouvido, volte, respire, declare: "Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros. Eu dou frutos no tempo certo. Eu sou suprido." Você não precisa mais correr. Agora você atrai. Com fé, com disciplina, com propósito. Agora, escuta com atenção. Não é porque você tem fé que a resistência vai desaparecer. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima da liberdade, mais o sistema da escassez tenta te puxar de volta. É como se o universo testasse sua vibração. Você realmente acredita? Ou só está fingindo enquanto espera um milagre rápido? Napoleon Hill alertou: "Antes que o sucesso chegue, a vida testará você por todos os caminhos." Não é castigo, é seleção. Só quem vibra com firmeza ultrapassa o filtro. E aqui vem o próximo nível do seu processo. Você precisa blindar seu campo. E essa blindagem começa no invisível. E agora preste atenção nisso. Você vai errar, vai esquecer, vai escorregar. Mas quando isso acontecer, não se puna. Volte, recomece, reafirme. Essa é a disciplina que poucos têm. E por isso, quase ninguém prospera de verdade. Como está escrito em Provérbios 24:16, o justo cai 7 vezes e se levanta. Quem cai e levanta, vibra força. Quem cai e desiste, entrega o controle à escassez. Você não é mais essa pessoa. Agora você sabe. Agora você vibra. Agora você cria. Agora, respira fundo. Feche os olhos por alguns segundos, porque o que vem a seguir não é mais um conselho. É uma convocação. Você já entendeu os princípios, já acessou os salmos, já recebeu as chaves. Mas a pergunta é: você está pronto para confiar, mesmo sem garantias? Napoleon Hill revelou:
Quando o desejo é forte o suficiente, ele transcende a lógica, os obstáculos e o medo. Essa é a hora em que o desejo deixa de ser uma ideia e se torna uma força, uma vibração tão intensa que o universo não tem escolha a não ser responder. Mas essa força exige sacrifício. O sacrifício da dúvida, o sacrifício do controle, o sacrifício de querer entender tudo antes de dar o primeiro passo. E aqui está o ápice. Você precisa declarar guerra contra a velha versão de si mesmo. Aquela versão que ora, mas teme. Que acredita, mas desiste. Que começa, mas não termina. Essa versão precisa morrer para que o novo você, forte, vibrante, próspero, possa finalmente nascer. E você vai selar isso agora? Sim, agora. No campo invisível da fé, tudo já está preparado. Mas só colhe quem confessa. Só manifesta quem declara. Só transforma quem decide. Então, eu te convido. Desce aqui nos comentários e escreve apenas isso. Eu confio. 3 palavras que mudam sua frequência. 3 palavras que quebram as correntes. 3 palavras que gritam para o universo. Eu sou a terra fértil. Eu sou a semente ardente. Eu sou a colheita divina. Não é para mim. É para você. É para o seu campo energético. É para o seu compromisso com o invisível. Escreve Eu confio e observa como o mundo começa a responder. Lembra do cofre do início? Aquele selado por correntes douradas. Você não precisa mais da chave, porque agora você é a própria chave. Sua vibração mudou. Sua mente foi alinhada. Seu espírito está firme. E o universo reconhece frequência, não aparência. Se esses 3 salmos queimarem dentro de você como uma semente ardente, se você praticar com disciplina, agir com propósito, agradecer com fé, nada, absolutamente nada, poderá te impedir de prosperar. Agora, inscreva-se, porque esta é a sua nova frequência. E cada novo vídeo será mais um passo rumo à sua liberdade. Você saiu da caverna. Agora você brilha.